Eu trouxe aqui hoje 7 perguntas que o fará realizar o seu planejamento para 2025 sem você procrastinar. Vamos lá? Então, é o seguinte, se você é uma pessoa bastante diligente, disciplinada, provavelmente você já realizou o seu planejamento até mesmo antes de janeiro. Ou seja, a partir de novembro, outubro, novembro, dezembro, você já estava de olho no seu planejamento estratégico para os próximos anos. Tanto o seu planejamento pessoal, de crescimento pessoal, profissional, quanto o crescimento do seu negócio em relação à sua empresa e aos seus negócios. E aqui, para facilitar, eu trouxe uma reflexão para você pensar. Vai ser um vídeo curto, mas muito útil para que você possa utilizar aí na sua vida, no seu negócio e na sua empresa. Vamos lá? Então é o seguinte, é muito comum todo o começo de ano nós já começarmos o ano com um planejamento do que nós queremos fazer, o que nós queremos ser até o final do ano, quais transformações nós queremos realizar, quais viagens nós queremos fazer. Isso tudo é muito positivo, é muito motivacional, certo? E faz sentido. Agora me conta aqui, você já realizou o seu planejamento para esse ano de 2025? E me conta também, quando você fez isso? Você fez ano passado, em 2024? Qual mês você fez isso? Ou você já fez isso agora mesmo em 2025? Ou você ainda vai fazer e vai utilizar esse vídeo para fazer? E esse vídeo também vai servir para as pessoas que já fizeram, porque vai trazer algumas reflexões que são bastante interessantes para que você possa voltar para o seu planejamento, dar uma olhada, dar uma conferida e ver se está de acordo, está tudo bem. Você voltar nele, fazer uma revisão e deixar ele factível, motivacional e também factível, certo? Então, como eu estava dizendo, é muito comum nós planejarmos, fazermos nossos planejamentos, mas muitas vezes nós podemos chegar no final do ano frustrados por conta de não termos realizado aquele nosso planejamento por diversos motivos. É muito comum as pessoas, por exemplo, quererem emagrecer e chegar ao final do ano e estarem do mesmo jeito. Ou seja, aquele planejamento que elas criaram não foi suficiente para motivá-las e conseguir ter a disciplina que deveria ter para alcançar o que deseja. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é: faça planejamento de longo prazo. Por que planejamento de longo prazo? Porque nos planejamentos de curto prazo nós temos diversos problemas. Primeiro, que muitos dos planejamentos de curto prazo não é realizado vislumbrando um planejamento de longo prazo, ou seja, você faz o de curto prazo, beleza, fiz aqui, planejei, fiz ou não fiz, realizei ou não realizei, tá, e agora o que que vai ser? Você não tem noção nenhuma o que que vai ser dali para frente. E vamos falar aqui de negócio, certo? Então, grandes organizações, grandes empresas, grandes negócios, elas se planejam para os próximos 10, 15, 20 anos para frente, certo? Então, elas ah, têm um planejamento estratégico no qual elas sabem onde elas querem chegar, e aí elas vão destrinchando, que é o que a gente vai destrinchar aqui um pouquinho. Eu vou trazer essas perguntas para te ajudar a destrinchar isso. Então, olha só, quando você faz planejamento de curto prazo, muitas vezes você não contempla o de longo prazo, certo? Então você já vai ficar meio perdido. O que que isso vai contribuir para você alcançar o que você vai desejar lá para os próximos 5, 10 anos, certo? Não ter esse planejamento de curto prazo aliado com o seu de longo prazo, ele pode trazer diversos problemas para você e para o seu negócio. Problemas pessoais, problemas mentais, podem fazer com que você fique ansioso, frustrado, depressivo se você não alcançar, ou se você visualizar que não será possível alcançar, certo? Não é um planejamento que contempla aquelas metas smarts, um planejamento factível, alcançável em determinado período de tempo, não é algo tangível. Então, olha só, se você não quer se frustrar no seu planejamento de 2025, faça um planejamento que contemple o longo prazo, que contemple ao menos aí os próximos 5 anos. E aí tá tudo bem você destrinchar isso e pensar, certo, para eu alcançar isso que eu quero fazer lá nos próximos 5 anos, o que que eu posso fazer agora para alcançar isso? Certo? Então nós vamos ver aqui as 7 perguntinhas para te ajudar a fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo e fazendo com que esse planejamento de curto prazo, ele seja coerente com o que você realizou no de longo prazo.
e que ele não te frustre, não te desestimule, pelo contrário, que ele te motive e que ele tenha vários marcos ali, fazendo com que você comemore e vá chegando perto do resultado que você deseja, certo? Então aqui eu vou compartilhar com você algo bem interessante antes de compartilhar as perguntas, que é um ponto bem interessante, que é uma história bem legal. Olha só isso aqui. Quando eu estava pensando nesse tema, eu lembrei disso aqui. Se eu não me engano, na Copa ali de 2018, isso mesmo. Fizeram uma matéria com o Gabriel Jesus, que já foi jogador do Palmeiras e hoje é jogador do Arsenal, já foi jogador do Manchester City, certo? E fizeram uma reportagem bem assim, ó, deixa eu ver se ele. Aqui, ó. Gabriel Jesus lembra de quando pintou a rua para a Copa do Mundo de 2014. Mídia Bahia. Olha só. Em 2014, o Gabriel Jesus ele estava pintando meio fio. Era algo muito comum aqui no Brasil, certo? A gente fazer isso, pintar, ornamentar a rua para a Copa do Mundo, algo que hoje já não é mais realizado. Aquela paixão pela seleção brasileira ficou meio de lado, mas não vamos falar muito sobre isso. E aí, em 2014, ele estava pintando a rua ali, ornamentando. Ele não era jogador profissional. E agora, em 2018, Gabriel Jesus já estava sendo o jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo, camisa 9, certo? Então, o que separa ele ali foi 4 anos. 4 anos separa o Gabriel Jesus, que estava ali com os seus amigos, pintando o meio-fio da rua, tirando foto, feliz, não sabendo, certo? Assim, não sabendo que 4 anos depois ele iria ser o camisa 9 da seleção brasileira, da seleção mais campeã do mundo. Isso é muito relevante, muito importante. Então, o planejamento de longo prazo faz com que a gente, no curto prazo, realize o que nós podemos realizar e enxergamos, tá? O que nós podemos fazer para realizar esse de longo prazo, certo? E é aqui que eu quero trazer para vocês, e não vou me alongar, 7 perguntinhas fundamentais para facilitar seu planejamento para 2025, certo? Então, você já se fez essa pergunta? Fala aqui para mim, qual é a única coisa que eu quero fazer algum dia? Então você pode utilizar isso aqui como um brainstorm, uma tempestade de ideias mesmo, certo? Para fazer com que você consiga extrair de dentro de você o que você quer fazer para sua vida. Então, mesmo que você ainda seja muito novo, ou você ali seja meia idade, 30, 40 anos, ou mesmo que você tenha 50, 60 anos, ainda a expectativa de vida no Brasil aumentou bastante. Então você pode parar, sentar, levar um tempo para refletir sobre isso. Pense, qual é a única coisa que você quer fazer algum dia? Pode ser lançar um livro, pode ser gravar uma música, tocar em uma banda, ter uma banda, pode ser viajar o mundo. O que é? Pode ser algo mais profissional, como é a linha desse canal aqui, criar uma empresa, criar um negócio. Que negócio é esse? Certo? Criar uma Starlink, criar uma SpaceX, como fez o Elon Musk, criar uma empresa que fatura 100 milhões por ano, criar uma empresa que você coloque ela na Nasdaq, que você coloque ela na Bolsa de Valores, na B3. O que você quer realizar um dia? Pensa, tenha aqui um sonho grande, certo? Pense no que você quer fazer, ok? Essa é a parada. Então pense, certo? No que você quer fazer. Mesmo que vier muitas ideias, você vai selecionar uma dessas ideias, tá? Vamos pensar aqui que você quer criar um negócio que fature pelo menos 100 milhões por ano, certo? Eu atendia em uma outra vertical, uma empresa, um negócio que faturava 100 milhões por ano. Então esse é um bom exemplo. Bom, então vamos lá. Olha só como é que você vai fazer isso aqui, certo? Para não te deixar procrastinar, ainda para te motivar para que você alcance, para que você realize. Baseado no seu objetivo de algum dia, que é o que você selecionou ali, qual a única coisa que você pode fazer nos próximos 5 anos? Então, para realizar esse objetivo, qual a única coisa que você pode fazer nos próximos 5 anos? E você vai responder isso. Qual é a única coisa que você visualiza
que você vê que você pode fazer. Se para você tá obscuro isso, não tá enxergando muito bem, sugiro você olhar para suas referências, para se for nesse ramo empresarial, olhe para suas referências, veja o que que eles fizeram, tá, nesses prazos de 5 anos, o que que eles realizaram, o que que eles fizeram para realizar o que eles gostariam de realizar. Então, se for empresarial, olhe para o Steve Jobs, olhe para o Google, olhe para a Microsoft, Steve Gates, olhe para essas pessoas, veja o que que eles fizeram, olhe para o começo, leia um livro de biografia, assista um vídeo no YouTube, veja o que que eles fizeram. Vá em alguma inteligência artificial e tente cavucar isso para enxergar o que que essas pessoas fizeram, para que você tenha ideia do que você pode fazer, tá? Então, exemplo, para os próximos 5 anos, você pode buscar estruturar o seu negócio, buscar estruturar a sua empresa, tá? Então, vamos aqui colocar que o nosso objetivo para os próximos 5 anos é ter um negócio que fature 100 milhões, tá? Talvez 100 milhões para os próximos 5 anos sejam muito, então você pode colocar 50 milhões. Se o negócio para algum dia é que esse negócio fature 100 milhões, para os próximos 5 anos é que fature pelo menos ali 25, 50 milhões por ano, certo? É algo talvez mais factível, dependendo da sua expertise, dependendo do que você faz, dependendo de quanto seu negócio fatura hoje. Então vamos pensar algo por aí, tá? Então olha só que legal, baseado no seu objetivo de 5 anos, qual é a única coisa que você pode fazer este ano? Olha só, essas perguntas elas são criadas para fazer com que você foque no que você realmente tem que focar, porque no que realmente importa, para que você realmente realize, para que quando chegar lá na sua maioridade, na sua velhice, você olhe e falar: caramba, eu realizei aquilo que eu gostaria de realizar. Essa única coisa que eu coloquei aqui, eu realizei, eu fiz. Isso é muito legal, tá? Então, por exemplo, hoje eu estou ali na casa dos 30 anos, eu olho para trás, eu realizei coisas que eu gostaria de realizar, certo? Foi meio que intuitivamente, entre aspas, vamos dizer assim, porque eu lembro que um dos meus primeiros empregos teve uma palestra na qual a palestrante trouxe esse ponto de planejamento. Então, todo ano eu fazia. O que que eu quero fazer esse ano? O que que eu quero planejar? O que que eu quero fazer nos próximos 5 anos? E ali eu lembro que muitas das coisas que eu queria, que eu não tinha na época, eu realizei, como na época era de me formar, na época era ser o primeiro da minha família a me formar, me casar, constituir uma família, ter filhos. Eram objetivos. Tinha outros objetivos mais radicais, como, por exemplo, viajar para vários lugares do Brasil, do mundo. Na época era viajar para vários lugares, vamos falar assim, certo? Que eu também realizei, ter uma banda de rock, que eu também realizei, ter uma banda de reggae, que eu também realizei, gravar uma música, ter minha música na rádio, ir em programas de televisão. Olha só que coisas legais que aconteceram durante a jornada, certo? Só para a gente descontrair aqui um pouco, mas também pensar um pouco fora da caixinha. Não se restrinja. Pense no que você quer realizar um dia, que faz sentido para você ou para o seu negócio, certo? Isso é muito legal. Outras coisas também, ter uma empresa, ter um negócio, algo que eu também realizei, certo? E que foi muito bacana. Vamos lá, continuando. Qual a única coisa que eu posso fazer este mês? Olha só que legal. Então você pensou em algo que você quer realizar algum dia, você pensou em algo que você quer realizar em 5 anos, você pensou em algo que você tem que fazer esse ano para conseguir realizar esse objetivo de 5 anos. Agora você está trazendo para o curto prazo. E essa é a parada, esse é o segredo. Faça um planejamento de longo prazo, no qual você traga ele para o curto prazo. Então, o que você pode fazer esse mês? Qual é a única coisa que você pode fazer esse mês para realizar esse objetivo de um ano, que também vai se concretizar nesse objetivo de 5 anos, tá? Então, baseado nisso, qual é a única coisa que você pode fazer hoje? E também, qual é a única coisa que você pode fazer agora, nesse exato momento? Fala para mim, faz sentido para você? Chega de procrastinar, chega de chegar no final do ano, chega de chegar, ficou engraçado, mas chega de no final do ano olhar para trás e falar: caramba, eu não fiz nada do que eu realizei, eu não alcancei nada do que eu gostaria de ter alcançado, certo? Então, muitas vezes você erra porque você pega um objetivo de 5, 10 anos e coloca ele para esse mês, para os próximos 3 meses, para os próximos 6 meses, para esse ano. E o que que você faz? Se você coloca algo que não é factível, não é alcançável, não é tangível, o
que deveria ser realizado em 5, 10 anos, você coloca para um ano, você vai se frustrar quando chegar no final do ano e você não realizar. Então você já tem, provavelmente, se você está aqui, você já tem experiência, já tem expertise, você já viveu, você já planejou. Então está na hora de equilibrar isso, olhar de uma forma mais realista, certo? Mas ao mesmo tempo ousada, entenda, realista, mas ao mesmo tempo ousada, certo? Ao mesmo tempo um sonho que seja grande, que te dê tesão para realizá-lo, tá bom? Então, fica aqui a minha sugestão. Pense no seu jogo longo e no seu jogo curto, tá? Utilizando ali o Gabriel Jesus, tá? Jogo longo. Poxa, o que que eu quero realizar um dia? Tá, o que que eu quero realizar, meu objetivo para os próximos 5 anos, certo? Poxa, jogo médio e curto, certo? Para realizar isso, o que que eu tenho que fazer nesse ano? O que que eu tenho que fazer nesse mês? Qual é a única coisa que eu tenho que fazer hoje? Isso te ajuda a focar, sair das redes sociais, fazer o que tem que ser feito. Isso é muito importante. Essa visão é muito importante. Observe que isso tem a ver com mentalidade. Não adianta ter uma mentalidade de curto prazo com coisas que não são factíveis. Então, muitas vezes você está ansioso e você não sabe por quê. Sua pupila fica pulando assim, ó. Você já sentiu isso? Fala aqui pra mim. Muitas vezes sua pupila fica pulando e você não sabe por quê. Muitas vezes você anda depressivo e você não sabe por quê. E muitas vezes a fonte dessa ansiedade, dessa depressão, dessa frustração pode ser um planejamento mal feito, mal realizado. A briga ali pela procrastinação entre o tempo de estar aqui fazendo o que tem que ser feito e estar nas redes sociais. Certo? Então eu vou deixar essas 7 perguntas aqui. Falar para mim se faz sentido. Se motive também com essa história ali do Gabriel Jesus, que em um período de 4 anos ele estava pintando o meio-fio da calçada, pobre, 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 e 4 anos depois ele já estava multimilionário, sendo vendido ali para o Manchester City, um contrato, se não me engano, de 50 milhões de euros, algo nesse sentido ali, ganhando uns 30% desse valor ali, e um salário muito bom, e depois foi para o Arsenal, ou seja, um período de 4 anos ali, ele planejou e estruturou sua vida e sua carreira, colocou em ação, fez o que deveria ser feito, se destacou, certo? E alcançou muito, acredito até que muito além do que ele imaginou, certo? Sendo o camisa 9 da maior seleção do mundo. Fica aí, comenta aqui pra gente se faz sentido para você. Vou deixar aqui de bônus uma perguntinha final e central, para quando você tiver precisando focar, quando você estiver precisando se motivar, você vai olhar para essa perguntinha e vai se fazer ela todos os dias. Qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Eu gosto dessa pergunta que ela remete muito à estratégia 80-20, certo? Qual é o 20% de esforço que eu tenho que fazer para obter os 80% do resultado? Essa pergunta para mim ela é sensacional. Qual é a única coisa que você pode fazer de modo que ao fazê-la todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Fica essa perguntinha aqui para você. E aí você me responde aqui nos comentários. Fica com Deus, grande abraço e até mais.